Então, pessoal, como eu dizia, essa parte do método de Newton para resolver sistemas e equações não lineares é totalmente opcional, tá bom? Mas é muito legal, muito legal. Então, deixo aqui para quem quiser seguir, acompanhar, né? Poder dar uma olhadinha, porque mostra uma técnica que é bastante sofisticada numericamente, muito interessante. Como é que funciona? Bom, antes de mais nada, vale recordar a técnica que talvez seja, a gente possa dizer, a mais famosa numericamente, né? Que é o método de Newton. O método de Newton, você lembra que para achar a raiz da função f de x, a gente montava essa expressão, uma expressão especial de ponto fixo, né? E eu fazia assim, né? Calculava a nova variável com base na variável anterior, menos a função naquela variável anterior dividida pela derivada da função naquela mesma variável anterior. E assim ia convergindo, né? A gente pôde mostrar, e inclusive pôde rodar, testar, verificar que de fato que P de n convergia para a raiz P da função, né? De f de ser igual a f de p ser zero, tá? Esse é o método de Newton. Para a gente usar esse método para sistemas e equações não lineares, a gente vai precisar dar uma mudada nele. E para mudar esse método é interessante a gente pensar nele de uma maneira um pouquinho mais generalizada, tá? A maneira mais generalizada que a gente tem que pensar é o seguinte, que esse método, na verdade, quando a gente divide pela f', o que a gente está fazendo é multiplicando a f por uma função φ. E essa função φ, ela é uma função que tem uma certa propriedade. A função φ é 1 sobre a f', tá? Então, quando eu multiplico a f por φ, eu consigo encontrar, né, e subtraio do passo anterior, eu consigo encontrar qual é o valor da próxima variável, tá? Então, essa φ seria 1 sobre a derivada da f. Isso nos ajuda a pensar como que deve ser essa função para o caso de um sistema de equações não lineares. Por quê? Porque no caso de sistemas de equações não lineares, o que a gente tem, como eu disse para vocês, é uma função de várias variáveis. Né? Isso que é no sistema de equações não lineares. Uma função de várias variáveis. Aliás, sistemas de equações lineares também era assim. Né? Então, uma função de várias variáveis ali, e o que eu preciso é aprender a calcular o inverso da derivada dessa função. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Porque se eu puder calcular o inverso da derivada, né, então eu consigo montar o algoritmo de Newton nesse caso. Tá? O inverso da derivada, já adiantando, a gente chama de matriz jacobiana. Tá? Matriz jacobiana, inversa no caso, né, porque eu quero o inverso da derivada. Tá? Então eu vou ensinar para vocês como calcular essa função que é o inverso da derivada, mostrando, na verdade, como calcular a tal da matriz jacobiana, que você pode pensar como sendo a derivada de uma função que tem muitas variáveis. Mas vamos começar um pouquinho mais devagar. Antes de chegar na derivada dessa função, vamos entender o que é um sistema de equações de várias variáveis aí, tá? Então a gente tem, como eu mostrei para vocês já várias vezes nesse curso, que quando a gente tem um sistema de equações, a gente pode pensar cada equação sendo uma f, né? Isso a gente já viu várias vezes. Cada equação do meu sistema é uma função de várias variáveis. Quando essas funções são lineares, elas representam planos. Então eu posso ter um plano aqui, outro plano cruzando aqui, um outro plano aqui. E a junção desses planos é um ponto, né? A intersecção desses planos é um ponto. E esse ponto tem coordenadas x1, x2, x3, que são a solução do meu sistema. Se forem mais dimensões, são mais planos, são hiperplanos, né? E a intersecção desses hiperplanos, um ponto, é a solução do sistema. Mas quando essas funções não são lineares, ao invés de serem planos, elas são superfícies, como está desenhado aqui na figura, para um caso de um sistema que tem duas variáveis apenas. Então tem apenas a variável x1 e a x2. Z é o valor da função, tá? Então eu tenho aqui, olha, uma função 1, que é essa superfície da esquerda, uma função 2, que é a superfície da direita. Se eu quiser encontrar os locais onde essas duas funções são iguais, eu preciso procurar pelos pontos de intersecção das duas funções
nesse plano, tá? Nesse plano aqui, onde z vale 0, porque eu estou igualando a 0, né? Então, eu tenho nesse desenho duas soluções possíveis. Então, são duas soluções, não uma só, né? Não é uma intersecção só, mas a intersecção acontece em 2 pontos. Podia acontecer em mais pontos, através de uma linha, por exemplo, tá? Se eu quiser, eu posso calcular em outros valores de z. Daí não vai estar igualado a 0, estaria igualado a 1, a 2, a 3, depende do valor do z. Mas eu sempre posso pegar aquele número e jogar para a esquerda, para a direita, desculpa, e redefinir a f, né? Então, na prática, é procurar em z igual a 0, quando que essas superfícies aqui se interceptam. Isso é a solução desse sistema de equações não lineares, tá? E então, o que a gente precisa fazer agora é aprender a calcular a derivada dessas superfícies aqui. Porque é a derivada dessas superfícies que vai ser jogada, vai ser colocada no algoritmo de Newton, tá? Só que a derivada dessas superfícies, como você já pode imaginar, depende em que ponto eu estou em cima da superfície. E o ponto vai depender das coordenadas x1 e x2. Então, para calcular essas derivadas, eu vou precisar dessa informação aí, tá? Mas antes de eu calcular a derivada dessas superfícies, a gente pode definir um pouquinho melhor o que seriam essas funções, que são na realidade funções vetoriais. Imagino que a maioria de vocês não tenha feito o curso de cálculo vetorial ainda. Não tem problema, a gente não vai se aprofundar demais nisso, tá? Só uma introdução mesmo. Então eu peguei aquelas várias funções e eu posso dizer o seguinte, que é possível definir uma função vetorial. Uma função vetorial onde cada componente desse vetor é uma função. E a função é calculada a partir das componentes de um outro vetor, de um vetor x. Então eu posso dizer que esse sistema de equações, na verdade, se resume a esse problema aqui, ó. Achar o vetor x, que se eu calcular na função vetorial definida assim, vai dar 0. Então eu tenho de novo um problema de achar a raiz de uma função. Só que não é mais uma função simples de uma dimensão, é uma função de 2 dimensões, uma função de 2 dimensões, uma função de várias dimensões, que é uma função vetorial, tá? Isso é interessante no cálculo. A gente começa o cálculo, né, trabalhando primeiro funções do tipo que levam dos reais aos reais. Então eu defino uma função do tipo f de x. Y é calculado a partir de f de x. Por exemplo, né, se eu calcular y igual a x ao quadrado, então eu dou um número real para o valor de x, x igual a 1, igual a 2, igual a 1.5, elevo esse número ao quadrado e quando eu fizer isso eu vou obter um novo número real, né? Então a derivada era df dx, o símbolo que a gente usava era df dx, né? Depois, se algum de vocês já fez o cálculo 2, cálculo de várias variáveis, você foi confrontado com a função, foi mostrado para você funções de várias variáveis, por exemplo, a f1 ali. Então eram funções em que eu basicamente levava de Rn para R. Eu pego e calculo um número z, é assim que é a notação que a maioria dos livros de cálculo usa, né? Eu calculo o número z, inclusive é como está na figura, a partir de uma f que depende não apenas de uma variável, mas de duas, três ou mais variáveis. A gente pode escrever f de x vetor, onde x vetor é o vetor que contém todas essas componentes, né? A gente não precisa usar o vetor necessariamente na escrita dessa função. Eu posso escrever ela assim, olha, por exemplo, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então eu tenho duas variáveis, aqui no caso R2, como está ali na figura também, R2. Duas variáveis. Eu dou um valor para x, 1.1, um valor para y, 2.5. Calculo e obtenho um valor real. Como você deve lembrar, se você já fez cálculo de várias variáveis, a derivada dessa função aqui, então, a gente escreve ela como um vetor. Tá? A gente define a derivada dessa função. Eu vou usar uma notação livre aqui, tá? Cuidado aí, o pessoal da matemática, não se arrepie. Então eu vou usar
uma notação bem livre aqui. A derivada, nesse caso, ela seria o gradiente da f, tá? Às vezes os livros colocam o gradiente só com triângulo, às vezes colocam assim, tá? Seria o gradiente da f, onde o gradiente da f é um vetor, que é a derivada parcial da f em relação à variável 1 e em relação à variável 2. E se eu tiver mais variáveis, tá? Então, se eu tiver mais variáveis aqui, né, aqui o x e y, tá? Se eu tiver mais variáveis, quantas variáveis eu tiver, vai definir o tamanho do meu vetor aqui, tá? Então, veja, olha só, tem uma evolução. Quando eu tinha uma variável levando para uma variável, eu diferenciava uma em relação à outra. Quando eu tenho várias variáveis levando a uma variável, eu diferencio essa variável em relação a cada uma delas e coloco tudo num vetor, que é o gradiente. Ora, você já está pronto para entender a variável agora da função que a gente tem. A gente tem agora a derivada, da função que a gente tem. A gente tem uma função que ela pega várias variáveis em E, né, reais, e leva a um vetor que tem suas várias componentes também. Vários componentes. Não precisa ser igual. Tá? Então eu posso ter uma expressão desse tipo aqui, olha só. F de 1, F de 2, né? Isso aqui seria um vetor Fzão. Vai ser igual, por exemplo, eu vou inventar uma coisa agora aqui, tá? Por exemplo, vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Uma componente se calcula assim. E, por exemplo, x vezes y é a outra componente. Olha só, eu estou levando nesse caso aqui, né? Nesse caso, eu estou fazendo o seguinte. A minha f, na verdade, é uma f de um vetor. E nesse caso, eu tenho três variáveis, x, y e z, R3, levando para duas variáveis, o vetor de R2. Tá bom? Não precisa ser igual. Nos sistemas de equações que a gente vai trabalhar, vai ser igual. Então, se eu tiver duas variáveis, vou levar também para um sistema de duas variáveis, tá? Ora, gente, não é difícil de imaginar onde nós vamos chegar com isso daqui. Quando eu tinha uma variável levando a uma variável, eu pegava e derivava essa em relação a essa. Quando eu tinha várias levando para uma, eu calculava a derivada dessa uma em relação a cada uma delas. Agora que eu tenho várias levando para outras várias também, eu vou pegar cada uma dessas e vou derivar em relação a cada uma dessas. Então eu vou derivar todo mundo em relação a todo mundo. Tá? É isso que a gente vai fazer. E aí, ao invés de ter um vetor, eu vou ter uma matriz. Porque para cada variável dessa, para cada função dessa, eu vou ter uma linha. Então eu vou ter uma linha para F1, eu vou ter uma linha para F2, uma linha para F3 e assim por diante, tá? Essa matriz se chama jacobiana. Essa é a matriz jacobiana, tá? Tá aqui, ó. Essa é a matriz jacobiana. Então eu pego a minha função, que está definida, né, em função de várias outras funções, F1, F2, F3, quantas forem, e vou derivar em relação a cada uma das variáveis. Como eu disse, a gente sempre vai trabalhar com sistemas quadrados aqui, mesmo número de equações e variáveis. Por isso eu tenho apenas uma dimensão, n aqui, mas eu podia ter números diferentes, em princípio. Bom, vamos dar uma olhada de novo para aquele caso que a gente já tinha visto, para poder formalizar ele um pouquinho melhor, para poder exemplificar e você entender um pouquinho melhor. Então eu tenho as equações aqui, as mesmas que a gente tinha visto no problema do ponto fixo, aliás. Eu tenho três variáveis, x1, x2, x3, e três equações. Então o que eu quero é poder montar a função vetorial. Ora, essa daqui vai ser f1, f2 e f3. Bem simples, tá? Então a minha função vetorial vai estar composta de f1, f2 e f3. Onde f1, f2 e f3 são essas expressões. Não tem o zero aqui, não está igual a zero. Porque quem está igualado a zero é a f-zona. Tá? A f é que está igualada a zero. Então esse pedaço aqui é f1. O igual a zero está aqui. Tá? Então eu defini f1, f2 e f3.
dependem de x1, x2, x3. Eu poderia ter colocado só um x vetor, como eu fiz aqui, mas eu deixei explícito para você ver, né? E eu posso procurar pelo x vetor, tal que a f vai dar zero. Quando que a f vai dar zero? Quando cada uma das suas componentes for zero. Quando a f1 for zero, f2 for zero, f3 for zero, as três simultaneamente. Isso é achar a raiz da função, tá? Então, se a gente já sabe calcular a derivada dessa função, a gente sabe resolver aquele problema do método de Newton, tá? A gente pode aplicar lá. Antes de eu mostrar lá como aplicar lá, vamos calcular a matriz jacobiana dessa função aqui, tá? Então vamos montar a matriz jacobiana. A matriz jacobiana vai ter essa expressão aqui. Então, para montar a matriz, nesse caso, né, é um sistema 3×3, então eu vou precisar, a minha jacobiana vai ter esse tamanho também. Então eu vou precisar calcular a derivada em relação da primeira função em relação à primeira variável, da segunda função, não, desculpa, da primeira função na segunda variável, da primeira função na terceira variável. Aqui vai ser a segunda função na primeira variável. E se repete aqui pelos outros termos, tá? Então basta calcular cada uma das derivadas parciais. Por exemplo, se eu tenho essa expressão aqui, ó, a f1 é isso aqui. Derivada parcial de f1 em relação a x1 é considerar o x1 variável e todo o resto constante. Então tudo isso aqui vai dar zero, vai dar 3. Então isso daqui vai ser... Esse termo vai valer 3, simplesmente. Derivada parcial. Depois, a derivada de 1 em relação a x2. Aí esse termo é constante, dá zero a derivada, esse dá zero, e fica só o menos cosseno de x2 e x3. Mas a derivada parcial em relação a x2. Então x3 é uma constante, como se fosse um número. Então a derivada de um cosseno, né, a gente sabe que é menos seno. Então vai ser seno de x2, x3. Mas a derivada é em relação a x2. Então eu tenho que derivar pela regra da cadeia, não apenas o cosseno, mas o que está dentro. Derivada de x2 vezes x3 em relação a x2 é apenas x3. Então vai ficar um x3 multiplicando aqui na frente, tá? Regra da cadeia. Depois eu posso calcular as outras várias derivadas aqui e montar uma matriz. Veja que essa matriz que a gente montou, a matriz jacobiana, ela depende do vetor x, porque ela vai depender das variáveis, né? Eu não calculei os outros termos, mas você pode calcular, você vai ver que ela vai ter funções aqui. Essas derivadas são funções de x1, x2, x3. Então, dado um ponto, eu posso calcular o valor da matriz jacobiana. E é claro que ela tem que depender dos pontos. Assim como a função de uma variável, a derivada dela depende do valor do ponto que eu estou. Uma coisa é a derivada aqui, que é zero, nesse ponto. Outra coisa é a derivada aqui. E outra coisa ainda vai ser a derivada aqui ou a derivada aqui. Então é claro que a derivada depende do ponto aonde eu estou derivando. Não seria diferente para uma função de várias variáveis. Por isso que o j é uma função de x. J não é uma matriz só de números, é uma matriz de funções. Calcular, que tem um significado, que está associado à derivada, como eu mostrei para vocês. Mas dado um ponto, eu calculo quanto que vale o j. Tá? Agora eu vou usar essa j para calcular, resolver, né, o método de Newton, para usar o método de Newton para resolver um sistema de equações não lineares. Como? O que a gente tem é o seguinte, como eu disse para vocês, usando isso a gente chama de heurística, né? A heurística do método de Newton, a nova variável vai ser a variável anterior menos o inverso da derivada vezes a função. Só que agora a gente tem um probleminha aqui, né, gente? Vamos dar um parênteses aqui. Nós temos um problema algébrico. Problema algébrico. Nosso problema algébrico é esse tal de inverso da derivada, quando a derivada é uma matriz. Não é trivial daí. Tá? Nem precisa pensar no problema da derivada. Vamos pensar no problema do inverso só. Quando eu digo para você que x
é igual a 1 meio vezes 4, 1 meio vezes 4, pensando nos números reais, né? Eu posso escrever esse problema como 2 na menos 1 vezes 4. O que é esse 2 na menos 1? Eu posso pensar nesse 2 na menos 1 direto como assim, é de fato como a gente está acostumado. Agora, o melhor, matematicamente, seria eu pensar nesse 2 na menos 1 como a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Tá? Então, na operação inversa da multiplicação, eu vou ter a divisão. Bom? Então, nesse caso aqui, né, vai dar 2. Talvez eu não tenha sido muito feliz em usar o 4 aqui. Vamos usar outro número aqui, 8, para não ficar 2 dos dois lados. Aí aqui vai dar 4, beleza. Não repete nenhum número. Essa história de função inversa é um problema de álgebra, né? É uma questão de álgebra. E ela pode ser melhor entendida da seguinte forma. Pega essa equação aqui, ó. Eu posso dizer que multiplicar pela inversa seria a mesma coisa que multiplicar pela própria variável, pelo número da própria operação. E quando eu multiplico esses dois 2 vezes a sua própria inversa, né? Então eu posso fazer assim, ó, 2 vezes 2 na menos 1, vezes 8, é igual a 2 vezes 4. Multipliquei dos dois lados, tá? E usei a propriedade associativa aqui da multiplicação. Quando eu multiplico um número pelo seu inverso, o que eu tenho é o elemento neutro daquela operação. O elemento neutro, no caso da multiplicação, é o 1, porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Tá? Então, qualquer número, 1 é o elemento neutro, qualquer número multiplicado pelo elemento neutro é ele mesmo. Então, eu tenho isso daqui. Tá? Então, dessa maneira aqui, eu consigo entender a operação inversa. Essa coisa da operação inversa é interessante, ela existe para qualquer operador. Tá? Quando você não sabe realizar a operação inversa, você pode fazer essa manipulação aqui. Ó. Quer ver a operação inversa para outro operador mais simples que esse? O operador soma. Então, eu tenho assim, 8 menos 2 igual a 6. Então, eu não sei trabalhar com o número inverso, o número negativo ali. O negativo é o inverso da soma, né? Então, eu vou somar dos dois lados. Então, eu vou fazer assim, ó, 8 menos 2, vou somar com o inverso dele, igual a 6 mais 2. Somar eu sei. Agora, esse cara aqui, ele não é um cara qualquer. Ele é, de novo, o elemento neutro da operação de soma. Assim como esse era o elemento neutro da operação de multiplicação. Quem é o elemento neutro da operação de soma? O elemento neutro da operação de soma, vou escrever em azul aqui. O elemento neutro da operação de soma é o 0. Então eu vou ficar com 8 mais 0. E aqui é 6 mais 2. Elemento neutro não altera o número naquela operação. Então eu fiquei com 8 igual a 6 mais 2. Nossa, professor, que maneira incrível de complicar algo que é tão simples, né, professor? É, mais ou menos, porque na matemática a gente usa essas coisas de complicar o que é simples para generalizar para os problemas mais sofisticados, tá? Então, a gente usa essa ideia para generalizar para a operação de matrizes e vetores. A ideia é do elemento inverso e do elemento neutro, tá? Vou escrever em azul aqui também. Então, eu tenho o elemento neutro da minha operação. Vamos agora ver o caso das matrizes. Então, isso daqui é útil para eu poder entender o significado da matriz inversa na jacobiana, né? Quando eu escrevo aquilo ali,
que eu tenho x na n é igual a x na n menos 1 menos a inversa da jacobiana, quando eu escrevo desse jeito, eu não quero dizer que eu estou dividindo um vetor por uma matriz, como eu fazia nos escalares. Não é isso. Não faz sentido, né? Eu pegar um vetor e dividir ele por uma matriz. Não existe essa operação algébrica aqui, dividir vetor por matriz. Não faz sentido. Essa questão de dividir um vetor por uma matriz é uma comparação direta, errada dessa operação. O que existe é isso daqui. Eu posso pensar na matriz inversa como o inverso da operação de multiplicação. E como é que acontece esse inverso da operação de multiplicação? Acontece assim. Quando eu tenho uma matriz multiplicando um certo vetor, ela vai dar um outro vetor. A matriz por vetor eu sei multiplicar, né? Eu sei pegar, é bem fácil, né? Uma matriz e multiplicar uma matriz por um vetor. Linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna, vai dar um outro vetor. Então, quando eu tiver uma matriz multiplicando um vetor assim, a matriz inversa é definida tal que, deixa eu só botar um pouquinho para o lado aqui, matriz inversa, a matriz inversa de M vai ser definida tal que a inversa de M, eu multiplico dos dois lados, vezes M, por definição, ela é a matriz identidade, isso daqui vai dar o próprio V, então eu vou ter o seguinte, a inversa de M é definida de tal maneira que se eu multiplicar W pela inversa, eu vou ter o V de volta. Tá? Então é assim que a gente define a matriz inversa. Quem é a matriz da inversa de M, né, nessa operação? É a matriz que se eu multiplicar ela por W, eu tenho V. A mesma coisa eu tinha aqui. Quem é o inverso de 2? Quem é o inverso de 2? O inverso de 2 é um número que, se eu multiplicar 8 por ele, vai dar 4. O inverso de 2 é um número que, se eu multiplicar 8 por ele, vai dar 4. Ó, eu posso pensar o seguinte, eu tenho essa operação, 2 vezes 4 leva a 8. Quem que é o inverso do 2? O inverso do 2 vai ser um número que, se eu multiplicar o 8 por ele, vai dar 4. Mesma coisa aqui, agora, na matriz. A inversa da matriz M é um número que, se eu multiplicar o W por ela, vai dar o V. A mesma coisa, tá? Então, a inversa, gente, ela não é definida como dividindo um pelo outro. Eu posso fazer o mesmo raciocínio aqui com soma e subtração, como mostrei para vocês. Não é definida assim a inversa. A inversa é definida a partir dessa propriedade aqui. E é isso que a gente vai usar para o método de Newton. Então, a inversa da jacobiana é uma função definida através dessa operação matricial. Só que eu posso calcular, tem inclusive algoritmo para calcular a matriz inversa, só que eu não preciso calcular pelo algoritmo. O que a gente faz é o seguinte, eu pego essa expressão aqui e jogo esse termo para cá. Então eu vou ter xn menos 1. Então é o passo atual menos o passo anterior, a diferença. Vou chamar de y. Fazendo isso, eu tenho y igual ao que sobrou ali, né? Eu passei os dois para cá, passei esse cara para cá, y vai ser igual a esse termo, é o que está aqui. Agora, ao invés de calcular a matriz jacobiana e depois calcular a inversa dela, eu vou multiplicar pelos dois lados pela jacobiana. Porque dá trabalho calcular a jacobiana e dá mais trabalho ainda calcular a inversa. Então, não quero ter dois trabalhos, tá? Então, eu vou multiplicar por aqui e por ali pela jacobiana, dos dois lados. Quando eu multiplico a jacobiana pela inversa dela, é por definição a identidade, como a gente viu aqui. Isso é a definição da inversa, né? Tá? Então vai ser a identidade. Então eu vou terminar com o quê? A jacobiana vezes y é igual a menos o f. E isso aqui nos serve para resolver o sistema não linear pelo método de Newton. Por quê? Porque a jacobiana eu sei calcular.
Então é uma matriz que eu conheço. O f eu sei calcular, é a função que eu tenho, que o usuário me passou. O y eu posso resolver, isso aqui é um sistema linear, né? Uma matriz calculada com números, vezes um vetor que é uma incógnita, igual a um outro vetor, que eu sei calcular com números. Resolvo esse sistema linear e encontro o y. Encontrando o y, como eu sei o passo atual, eu posso calcular o novo passo. Então, esse é o algoritmo de Newton, tá? Basicamente é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer o seguinte, o usuário vai dar a função vetorial f, como na verdade várias funções, uma lista de várias funções, e vai dar a matriz j, uma função, né, que calcula j. Dadas essas duas aí, e um chute inicial, o programa vai fazer o seguinte, vai pegar e calcular f no chute inicial e a j no chute inicial, tá? A partir do chute inicial. Obtém depois, resolvendo o sistema linear com f e j, obtém y. Com o y que ele encontrou, ele calcula um novo passo. Se, aí o critério de convergência, a diferença do passo atual para o passo anterior, que é o y, né, o módulo do y, não for menor que a tolerância, repete. Então eu uso o novo valor para recalcular f e j, reencontrar y e calcular mais um passo. E assim iterativamente, tá? Então o método de Newton é capaz de resolver sistemas não lineares de equações. Tem um exemplo resolvido aqui, passo a passo, para você ver, um caso bem simplesinho, tá? Então o sistema não linear aqui, x1 e x2, os dois ao quadrado, né? E um e na x1. Você poderia resolver pelo ponto fixo, isola x1, isola x2, tenta resolver. Mas a gente vai usar o método de Newton. Então o usuário vai dar o sistema para a gente, definindo funções, vai dar a matriz jacobiana, o seu programa não vai derivar para calcular, o usuário vai dar a matriz jacobiana e vai dar o chute inicial, tá? Beleza. Depois disso, o que você vai fazer? Então, o usuário vai passar f, vai passar j, eu derivei aqui, você pode checar para ver se está certo, tá? Matriz jacobiana. E a gente vai fazer as iterações. Vamos pegar o chute inicial e vamos jogar aqui e aqui, montando o vetor f e a matriz jacobiana. Então, fazendo isso, o vetor f e a matriz dão esse valor. Eu tenho um sistema montado com essas duas coisas aqui, né? Esse sistema aqui, olha, a j, a incógnita que eu quero encontrar, e a f, tá? Desculpa, menos f. Toma cuidado com esse menos, a gente sempre esquece esse menos aí, tá? Resolvendo esse sistema, eu encontrei o y. Com o y, eu posso calcular o erro e também posso calcular um novo passo, que está aqui. E aí, posso refazer. Se o erro, né, está aqui o y, né, o y é simplesmente o módulo do y, o erro é simplesmente o módulo de y, porque o y já é a diferença dos dois passos. Se o erro for menor que a tolerância, beleza, terminou o programa, encerrou a interação. Se ele for maior, repete. Repete como? Refazendo os passos com um novo valor de x. Então eu vou pegar o novo valor de x, vou jogar na minha f e na minha j, vou obter novos valores, vou resolver um novo sistema e assim por diante, tá bom? Então aqui também você pode implementar o programa, fica, né, como proposta de atividade, implementar o programa antes de olhar o programa que eu vou deixar para você e tentar depois rodar nesse exemplo simples aí para ver se você consegue executar isso, tá? E essa questão aqui das operações inversas, dá uma pensadinha com cuidado, porque ajuda a entender muita coisa de álgebra matricial, isso daqui, tá bom?